o mundo inteiro conhece a lenda. Para milhões de pessoas, Chuck Norris é a própria definição de invencibilidade. Ele é o hexacampeão mundial de karatê, a estrela incontestável de mais de 30 filmes de ação explosivos e o rosto que transformou a internet em um palco de adoração global. Dizem as piadas que Chuck Norris não faz flexões. Ele empurra a terra para baixo. Dizem que ele é imortal, um símbolo de força bruta que nada, nem ninguém pode derrubar. Mas, senhoras e senhores, existe uma verdade silenciosa que os memes nunca contaram. Há uma história trágica escondida por trás de cada soco desferido nas telas, por trás daquele olhar de aço e de cada piada sobre sua força infinita. Enquanto o mundo ria e celebrava um semideus, o homem real enfrentava batalhas que nenhum faixa preta jamais poderia vencer no tatame. Estamos falando de perdas tão devastadoras que 1000 troféus de ouro não seriam capazes de curar. Falamos de uma fragilidade humana tão profunda que transformou esse ícone de força inabalável em um prisioneiro do próprio corpo. Como foi que um menino espancado pelo pai, invisível na escola e paralisado pelo medo, se tornou a lenda que veneramos hoje? O que aconteceu nos bastidores que transformou a glória em culpa? E por que o homem que o mundo considera imortal encarou a morte de frente 2 vezes nos últimos anos, enquanto a internet continuava celebrando sua invencibilidade? Para responder a isso, precisamos rasgar a cortina do sucesso e voltar ao início. Porque a verdadeira história de Chuck Norris não começou sob os holofotes de Hollywood ou nos ringues de campeonato. Ela começou na poeira e na violência de Oklahoma, onde a única vitória possível era simplesmente sobreviver. Nascido Carlos Ray Norris em 10 de março de 1940, na pequena Ryan, Oklahoma, Chuck chegou a um mundo que já estava desmoronando sob o peso esmagador da pobreza e do medo. Seu pai, Ray Norris, não era o protetor da família. Ele era o predador dentro de sua própria casa. Ray era um mecânico, um veterano da Segunda Guerra Mundial, mas, acima de tudo, era um alcoólatra furioso que transformava cada salário em uísque e cada noite em uma zona de guerra. Décadas mais tarde, com uma honestidade dolorosa, Chuck confessaria: "Meu pai nunca me abraçou, ele só me batia." Essa ausência de afeto, esse terror diário, talhou cicatrizes na alma do menino muito mais profundas do que qualquer golpe de um adversário jamais conseguiria. A casa dos Norris não era um lar. Era uma câmara de horrores disfarçada de família. As explosões de raiva de Ray, alimentadas pela bebida, eram imprevisíveis e impiedosas. Móveis eram estraçalhados, portas batiam com violência. E o pequeno Chuck, junto com seus 2 irmãos mais novos, Willand e Aaron, aprendeu uma lição cruel. Precisavam se tornar invisíveis. Eles se encolhiam nos cantos escuros, rezando em silêncio para que a tempestade passasse sem atingi-los. Mas a invisibilidade não era garantia de segurança. Chuck relembrou, com o peso da memória, como seu pai explodia sem aviso prévio. Ele agarrava o filho pela camisa, gritando a centímetros de seu rosto, com o hálito empesteado de álcool e ódio. "Você não vale nada", cuspia Ray. "Você nunca será ninguém." Essas palavras, entregues com veneno pelo homem de quem um menino mais espera a aprovação, tornaram-se uma maldição. Chuck carregou essa sentença para cada luta, cada teste de elenco e cada noite solitária por décadas. Sua mãe, Wilma, tentava desesperadamente ser um escudo para seus filhos, mas ela estava tão encurralada quanto eles. Uma garçonete que dobrava turnos apenas para colocar comida na mesa, ela não tinha força física para parar a violência de Ray. Chuck via sua mãe absorver os golpes destinados a ele. Via o corpo dela estremecer ao som da caminhonete do pai entrando na garagem. Ele aprendeu cedo demais que o amor, muitas vezes, vinha embrulhado em sofrimento. E se a casa era um inferno, a escola não oferecia refúgio. Tímido, magro e gaguejando de ansiedade, Chuck era o menino invisível que sentava no fundo da sala. Tinha medo demais para levantar a mão,
vergonha demais para fazer amigos. Seus colegas notavam as roupas gastas, os hematomas que ele tentava esconder, o jeito como ele se encolhia quando alguém levantava a voz. Ele não sofria bullying porque, para os outros, ele nem valia o esforço do insulto. Ele era simplesmente ignorado. Um fantasma vagando pelos corredores, presente, mas nunca visto. Em casa, a pobreza era uma sombra constante. A família Norris vivia como nômades, perseguindo os empregos esporádicos de Ray, de Oklahoma, para o Missouri, do Kansas para a Califórnia. Nunca ficava um tempo suficiente para criar raízes. Cada nova cidade era apenas mais uma chance para o pai falhar. Mais uma casa alugada que cheirava a mofo e desespero. Chuck dormia no chão, usava sapatos de segunda mão até que se desfizessem nos pés e aprendeu que a fome era apenas mais um tipo de dor que se engolia em silêncio. No início da adolescência, Chuck já havia internalizado a sentença que passaria a vida inteira tentando anular. Eu não sou o bastante. Os punhos de seu pai haviam gravado essa mensagem em seus ossos. A exaustão de sua mãe confirmava isso. O espelho mostrava apenas um garoto fraco, esquálido, sem futuro, sem talento e sem razão para ter esperança. Foi então que, aos 18 anos, Chuck tomou uma decisão. Não foi um ato de ambição, mas um grito de desespero. Ele se alistou na Força Aérea dos Estados Unidos. Ele não estava correndo em direção à glória. Ele estava fugindo. Fugindo do único lar que conheceu, um lar que nunca foi seguro. Mais tarde, ele admitiria: não entrei para o exército para servir meu país. Entrei para escapar do meu pai. Mas a fuga, Chuck logo descobriria, era uma ilusão cruel. Você pode deixar uma casa, abandonar uma cidade, atravessar um país inteiro, mas as feridas cravadas na alma de uma criança viajam na bagagem. Elas o seguem por toda parte, sussurrando em cada momento de dúvida, em cada falha, em cada espelho que reflete não a força de um homem, mas o olhar daquele menino assustado, ainda esperando seu pai dizer, apenas uma vez: estou orgulhoso de você. O guerreiro que conhecemos não nasceu em um dojo de artes marciais. Ele foi forjado no fogo da violência, da vergonha e da pura sobrevivência. A primeira e maior batalha que Chuck Norris teve de lutar não foi contra um inimigo armado. Foi uma guerra silenciosa e brutal, travada dentro de sua própria mente, apenas para acreditar que ele tinha o direito de existir. A Força Aérea Americana havia prometido a Chuck uma rota de fuga, mas o que ela entregou foi um novo tipo de humilhação. Estacionado na base aérea de Osan, em uma Coreia do Sul ainda marcada pelas cicatrizes da guerra, o jovem Carlos Ray Norris recebeu o título de policial militar. O nome soava imponente, carregado de autoridade, mas por dentro do uniforme engomado, a realidade era outra. Ali estava o mesmo garoto magricela e tímido de Oklahoma, vestindo uma farda que parecia grande demais para o homem que ele sonhava ser. A Coreia era um lugar frio, isolado e implacável. E o frio que Chuck sentia não vinha apenas do vento cortante do inverno asiático, vinha da solidão. Enquanto outros soldados matavam o tempo entre risadas, bebidas e jogos de baralho, criando laços de irmandade, Chuck permanecia à margem. Ele era o espectador da própria vida. Estava inseguro demais para se juntar a eles, assombrado demais pela voz do pai para acreditar que pertencia a algum lugar. Em confissões posteriores, ele revelaria com tristeza: eu estava perdido, sem identidade, sem confiança. Eu estava apenas existindo, não vivendo. A solidão era sufocante. A milhares de quilômetros de casa, cercado por estranhos, Chuck sentiu o peso daquela velha invisibilidade que definiu sua infância. Ele escrevia cartas para sua mãe que nunca teve coragem de enviar. Eram páginas cheias de perguntas sem respostas. Quem sou eu? Qual é o meu valor? Serei eu para sempre apenas o filho fracassado de Ray Norris? Mas o destino, senhoras e senhores, tem uma maneira curiosa de agir. Em um dia raro de folga, vagando sem rumo pelas ruas poeirentas de Osan,
Chuck tropeçou em algo que mudaria a história das artes marciais para sempre. Ele parou diante de um pequeno dojang, uma escola tradicional de artes marciais coreana. Através de uma janela empoeirada, seus olhos capturaram algo hipnótico. Homens movendo-se com uma precisão cirúrgica, corpos transformados em instrumentos de disciplina absoluta, rostos serenos, focados. Foi ali, olhando pelo vidro, que Chuck Norris viu pela primeira vez na vida uma força que não nascia da raiva. Ele ficou parado do lado de fora por quase 1 hora. O medo paralisante o impedia de entrar. A velha vergonha sussurrava em seu ouvido aquele veredito familiar. Você não é bom o suficiente. Você vai passar vergonha. Volte para a base. Mas algo mais profundo, um instinto de sobrevivência desesperado, empurrou a porta. O instrutor, um mestre coreano de rosto marcado pelo tempo, um homem cujo nome Chuck honraria, mas jamais conseguiria pronunciar perfeitamente, olhou para aquele garoto americano trêmulo. E onde o mundo via fraqueza, o mestre viu um pote vazio pronto para ser preenchido. Você quer aprender? Perguntou o mestre em um inglês quebrado. Chuck apenas assentiu, incapaz de falar. Então você trabalha, sem desculpas. Aquela primeira aula estilhaçou tudo o que Chuck achava que sabia sobre si mesmo. Seu corpo era fraco, seus movimentos desajeitados, seu equilíbrio inexistente. Ele via outros alunos, alguns com metade do seu tamanho, moverem-se com a graça de bailarinos enquanto ele tropeçava nos próprios pés. O suor escorria, os músculos gritavam de dor. E, no entanto, pela primeira vez, o fracasso tinha um gosto diferente. Não era o punho do pai o atingindo, não era o deboche dos colegas de escola, era a correção paciente de um professor. De novo, melhor, de novo. O que Chuck começou a aprender chamava-se Tang Soo Do. Mas logo ele percebeu que aquilo não era apenas sobre chutes altos e socos potentes. Era uma filosofia, um código antigo de conduta, uma maneira de transformar a dor em poder. O mestre lhe ensinou uma lição que nenhum livro escolar jamais ensinou. A força de um guerreiro não nasce da fúria, mas da disciplina. O verdadeiro poder não vem de dominar os outros, mas de dominar a si mesmo. Noite após noite, Chuck voltava àquele dojang. Seu corpo doía, suas mãos sangravam de tanto golpear tábuas de madeira, mas algo dentro dele estava despertando. Uma chama que estava apagada desde a infância começou a crepitar. Pela primeira vez, ele encontrou uma linguagem que seu corpo podia falar, uma forma de expressar o que as palavras nunca conseguiram. Ainda assim, o progresso era agonizantemente lento. Meses se passaram antes que ele ganhasse sua primeira faixa. Outros alunos, abençoados com talento natural, avançavam rápido, fazendo o esforço suado de Chuck parecer lamentável. Houve noites em que ele quis desistir. Noites em que a voz do pai voltava a gritar na sua mente: "Você está perdendo tempo. Você nunca será bom o suficiente." Mas o mestre via o que Chuck não conseguia ver. "Talento não é nada", disse o velho coreano numa noite fria, após um treino brutal. "Persistência é tudo. O aluno que se recusa a desistir sempre derrotará aquele que confia apenas em seus dons naturais." Essas palavras se tornaram o mantra que Chuck carregaria pelo resto da vida. Quando seu tempo de serviço na Coreia chegou ao fim, em 1962, Chuck Norris já não era mais o menino assustado que fugiu de casa. Ele ainda era quieto, ainda era inseguro, ainda carregava feridas na alma que levariam décadas para cicatrizar. Mas ele havia encontrado algo mais valioso que a autoconfiança. Ele havia encontrado um caminho. O guerreiro começava a emergir, não de um único momento de glória, mas de 1000 pequenas recusas em se render. A Coreia não deu força a Chuck Norris. Ela o ensinou que a força é uma escolha que se repete todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. E essa lição seria testada de maneiras que ele jamais imaginou. Ao retornar para a América em 1962,
Chuck trazia sua faixa preta na mala como um escudo sagrado. Mas o mundo para o qual ele voltou não tinha uso para artes marciais coreanas. O Tang Soo Do era praticamente desconhecido nos Estados Unidos. Estúdios de karatê eram raros, dispersos e vistos com desconfiança pelo público. E assim, Chuck, agora casado com sua namorada do ensino médio, Diane Holacek, viu a realidade bater à porta com a força de um soco. Ele estava de volta à estaca zero, invisível, lutando para sobreviver, perguntando-se se havia cometido um erro terrível. O futuro astro de cinema, o homem que o mundo chamaria de lenda, conseguiu um emprego como arquivista na Northrop Aviation, em Los Angeles. Seus dias agora eram passados organizando papéis em salas iluminadas por luzes fluorescentes frias, que pareciam grades de uma prisão. O dragão havia voltado a dormir, sufocado pela rotina de um trabalho sem saída, enquanto a vida real cobrava seu preço. O salário era uma miséria. O trabalho, uma âncora que puxava sua alma para o fundo do poço. E toda manhã, ao abrir os olhos, Chuck Norris sentia aquela velha vergonha rastejando sob sua pele. O fantasma de seu pai nunca estava longe. Ele sussurrava seu veneno familiar no ouvido do filho. Você não é nada. Você será sempre um nada. Mas quando a noite caía, quando sua esposa Diane adormecia e o pequeno apartamento mergulhava no silêncio, a mágica acontecia. No corredor estreito entre a cozinha e o quarto, Chuck travava sua guerra particular. Ele desferia chutes no ar, socava um saco de pancadas improvisado pendurado no teto e repetia formas antigas até que a memória muscular substituísse o pensamento. Ele não estava treinando para um torneio. Ele não estava treinando para a glória. Ele estava treinando para sobreviver ao silêncio. Ele precisava provar a si mesmo que a Coreia não tinha sido apenas um sonho febril. Então, em 1964, o desespero forçou sua mão. As contas se acumulavam como uma montanha intransponível e havia uma família crescendo para alimentar. Num ato de pura fé, ou talvez de loucura, Chuck abriu sua primeira escola de karatê em Torrance, Califórnia. Não era um templo sagrado, era uma lojinha de frente para a rua, com espelhos rachados e um assoalho de madeira que gemia a cada passo. Ele não tinha alunos, não tinha reputação, não tinha motivo algum para acreditar que alguém cruzaria aquela porta. Durante semanas, ninguém cruzou. Chuck sentava-se sozinho no dojo vazio, observando os carros passarem lá fora. Cada farol que passava direto era um lembrete de seu fracasso. Anos depois, ele admitiria com a voz embargada: pensei ter cometido o maior erro da minha vida. Estava pronto para fechar as portas e desistir. Mas lenta e dolorosamente a maré virou. Primeiro veio um aluno, depois 3, depois uma dúzia. A maioria eram amadores curiosos procurando defesa pessoal. Mas Chuck os ensinou com a mesma intensidade sagrada que seu mestre coreano lhe mostrara. Ele pregava disciplina acima do talento, persistência acima da força bruta e respeito acima de tudo. Um sussurro começou a correr pelos círculos de artes marciais de Los Angeles. Dizia-se que aquele instrutor quieto, de voz suave e olhar triste, possuía chutes devastadores. Dizia-se que ele era o cara. Em 1967, o mundo finalmente o viu. Chuck entrou em seu primeiro grande torneio, o All-American Karate Championships. Ele não venceu com shows pirotécnicos ou gritos de guerra. Ele venceu com uma frieza cirúrgica. Cada golpe era medido, cada movimento deliberado. Aquela vitória escancarou uma porta que Chuck nem sabia que existia. De repente, organizadores o queriam. Outras escolas o desafiavam. O menino que passou a vida tentando ser invisível estava finalmente sob os holofotes. Entre 1968 e 1974, Chuck Norris não foi apenas um lutador. Ele foi uma força da natureza. Ele capturou título após título, derrubando lendas vivas como Joe Louis, Skipper Mullins e Allen Steen.
6 vezes ele foi coroado campeão mundial dos pesos médios de karatê. Seu recorde tornou-se algo intocável, beirando o mítico. 183 vitórias e apenas 10 derrotas. Mas, senhoras e senhores, aqui reside a tragédia oculta do herói. Mesmo no auge de sua dominação, Chuck sentia um vazio oco no peito. As prateleiras estavam cheias de troféus dourados, mas a geladeira estava vazia. Campeonatos traziam respeito, mas não pagavam o aluguel e, certamente, não calavam o fantasma do pai. Ele era o melhor lutador do mundo, mas vivia de contra-cheque em contra-cheque, perguntando-se se sua vida se resumiria àquilo. O guerreiro havia se levantado, suas habilidades eram inegáveis, seu nome era sussurrado com reverência em dojos por toda a América. Mas Chuck Norris estava prestes a aprender a lição mais cruel de todas. Ser o melhor do mundo em algo que a sociedade ignora é apenas outro tipo de invisibilidade. O próximo capítulo não seria escrito nos tatames, mas nos sets de filmagem, onde um encontro do destino com uma estrela em ascensão chamada Bruce Lee mudaria tudo. No início dos anos 70, Chuck já havia conquistado o mundo das artes marciais. Mas Hollywood não tinha o menor interesse em um campeão de karatê quieto, de olhos azuis e sotaque caipira de Oklahoma. Diretores de elenco olhavam para ele e não viam nada. Muito rígido, diziam. Muito simples. Sem carisma. Um agente foi brutalmente honesto. Você é um ótimo lutador, Chuck, mas nunca será um ator. Chuck enfrentou audição após audição, cada uma terminando em rejeição polida ou, pior, em silêncio absoluto. Ele dirigia para casa, estacionava no lote vazio de sua escola de karatê e ficava sentado sozinho no carro, perguntando-se se havia desperdiçado anos perseguindo um sonho que nunca foi feito para ele. Os troféus empoeirados no escritório pareciam monumentos à sua irrelevância. Então, em 1968, o universo girou com um único telefonema. Bruce Lee, que já brilhava como o Kato da série O Besouro Verde, tinha ouvido falar da reputação de Chuck. Ele queria conhecê-lo, não para um filme, não para publicidade. Bruce queria treinar com o melhor, e Chuck Norris era o melhor. A primeira sessão de sparring entre eles não foi uma luta, foi uma conversa entre guerreiros. A velocidade explosiva de Bruce encontrou a precisão controlada de Chuck. A filosofia chinesa encontrou a disciplina coreana. Em poucas horas, nasceu uma amizade que redefiniria a vida de ambos. Bruce viu em Chuck o que Hollywood, em sua cegueira, não conseguia ver. Uma intensidade silenciosa, a autenticidade de um verdadeiro guerreiro, uma presença que as câmeras eventualmente aprenderiam a amar. Você precisa estar em filmes, disse Bruce durante um almoço, casualmente. Chuck riu, sem graça, e listou sua longa série de rejeições humilhantes. Mas Bruce não estava brincando. Ele olhou nos olhos do amigo e profetizou. Hollywood não sabe o que quer até que você mostre a eles. Confie em mim. Em 1972, Bruce cumpriu essa promessa. Ele escalou Chuck como o antagonista principal em O Voo do Dragão, Way of the Dragon. Era um papel que não exigia diálogos shakespearianos. Exigia apenas uma narrativa física pura, crua e violenta. Eles estavam prestes a filmar a cena de luta mais icônica da história do cinema, no Coliseu de Roma, Innocento. Mas mal sabia Chuck que aquela chance de ouro seria o prelúdio para o momento mais sombrio de sua vida, porque a fama estava chegando, mas a tragédia vinha logo atrás, galopando mais rápido do que qualquer golpe que ele pudesse defender. A cena entrou para a história como um relâmpago. Sob o sol escaldante da Itália, nas ruínas sagradas do Coliseu, uma lenda estava prestes a nascer. Durante 7 minutos de tirar o fôlego, Bruce Lee e Chuck Norris trocaram golpes no que muitos especialistas e fãs consideram até hoje o maior combate de artes marciais já capturado em película. Não foi apenas uma luta, foi uma poesia brutal. O personagem de Chuck, Colt, era ameaçador, metódico e assustadoramente real.
Quando Bruce finalmente o derrotou na tela, o público ao redor do mundo sentiu o peso daquela vitória. Por quê? Porque Chuck Norris havia convencido a todos de que ele era imbatível. Da noite para o dia, o homem que Hollywood havia descartado como rígido demais tornou-se o nome sussurrado em todas as conversas sobre cinema de ação. Mas o destino, senhoras e senhores, é um roteirista cruel. A vitória teve um sabor amargo, misturado com cinzas. Em julho de 1973, Bruce Lee, o homem que havia aberto a porta para Chuck quando ninguém mais acreditava nele, morreu subitamente. Ele tinha apenas 32 anos. A causa oficial foi um edema cerebral, mas o mistério e a tragédia daquela morte abalaram as fundações da alma de Chuck. Ele não havia perdido apenas um amigo. Ele perdeu um mentor, um irmão de armas, o único aliado em uma cidade de lobos. Chuck carregou o caixão de Bruce em um funeral, envolto em neblina de dor, observando os fãs chorarem por um ídolo, sem saberem que o mundo havia perdido muito mais do que isso. Eu amava Bruce como a um irmão, confessaria Chuck décadas depois, com a voz embargada. A morte dele deixou um buraco que nada pôde preencher. Durante meses, a culpa do sobrevivente corroeu Chuck por dentro. Por que Bruce? Por que não eu? Era um tormento silencioso, carregado daquela maneira estoica que ele aprendeu desde a infância, de boca fechada e punhos cerrados. Mas, lenta e agonizantemente, Chuck começou a honrar a memória de Bruce da única maneira que sabia, recusando-se a desistir. Ele aceitou papéis em filmes de baixo orçamento, produções que os críticos adoravam destruir, mas que o público devorava com fervor. Filmes como O Comboio da Carga Pesada, Breaker Breaker e a franquia que o tornaria um ídolo no Brasil, Braddock, Missing in Action, eram obras-primas? Os críticos diziam que não, mas eram dele. E a cada cena, Chuck aprendia a ficar mais confortável diante das câmeras, deixando sua presença falar mais alto que qualquer diálogo. No final dos anos 70, ele já não era mais um estranho na festa. Ele havia se tornado uma peça fundamental do cinema de ação. A rejeição ainda doía? Sim. A saudade de Bruce ainda queimava? Sem dúvida. Mas Chuck provou a tese de seu falecido amigo. A persistência derruba qualquer porta. E então chegaram os anos 80. Chuck Norris cavou seu caminho da obscuridade para o estrelato com as próprias mãos. Ele não era Stallone. Ele não era Schwarzenegger. E ele não precisava ser. Chuck esculpiu sua própria estrada. O herói americano quieto, o homem de poucas palavras e ação devastadora, o justiceiro que deixava os punhos fazerem o discurso. Mas foi em 1993 que o raio caiu pela segunda vez. E desta vez, ele definiria seu legado para sempre. A série Walker, Texas Ranger, estreou na CBS. O que deveria ser apenas um drama policial modesto, transformou-se em um fenômeno cultural avassalador. Durante 8 temporadas e 203 episódios, Chuck Norris dominou as noites de sábado, tornando-se um compromisso sagrado para milhões de famílias. Ele interpretava Cordell Walker, um policial do Texas que resolvia crimes com doses iguais de artes marciais e convicção moral. A série era antiquada sem pedir desculpas. O bem contra o mal, a justiça sempre prevalecendo, e um herói que nunca negociava seus princípios. Os críticos zombavam. Chamavam o roteiro de simplista, previsível, até brega. Mas o povo? O povo não se importava com os críticos. Eles ansiavam pela certeza que Walker representava. A ideia reconfortante de que um homem com disciplina e honra ainda poderia consertar um mundo quebrado. Do interior dos Estados Unidos às periferias de São Paulo, milhões sintonizavam para ver Chuck Norris entregar chutes giratórios e lições de vida. Ele deixou de ser apenas um ator. Ele virou um ícone, um símbolo de força exportado para mais de 100 países. O sucesso trouxe uma riqueza inimaginável para o menino que um dia usou sapatos furados. No auge, ele ganhava mais de $75 mil por episódio,
fora os lucros de retransmissão, empurrando sua fortuna para além dos 70 milhões de dólares. Ele comprou ranchos no Texas, mansões na Califórnia, jatos particulares. O império estava construído. Mas, sob a superfície polida desse sucesso estrondoso, as velhas sombras rastejavam novamente. A agenda de produção era desumana. Dias de 16 horas, semanas de 6 dias de trabalho, meses longe de casa. Eu estava trabalhando tanto para provar que merecia o sucesso que esqueci de aproveitá-lo, admitiu ele. Seu casamento com Diane, a namorada de escola que esteve ao seu lado nos tempos de miséria, começou a rachar sob o peso esmagador da fama e da distância. O herói estava salvando o mundo na TV, mas perdendo seu mundo particular na vida real. E foi nesse cenário, onde a glória profissional colidia com o vazio pessoal, que surgiu o fenômeno mais estranho e inesperado de todos. Algo que transformaria Chuck de um mero astro de TV em uma lenda viva da internet. Estavam nascendo os fatos sobre Chuck Norris. Enquanto Chuck Norris lutava com seus demônios internos, o mundo exterior decidiu transformá-lo em um deus. De repente, a internet explodiu. Não foi algo planejado, não foi uma campanha de marketing. Foi um fenômeno espontâneo, absurdo e incontrolável. Começaram a circular os chamados fatos sobre Chuck Norris, frases hiperbólicas que celebravam sua suposta invencibilidade. Vocês devem se lembrar delas. Chuck Norris não faz flexões de braço, ele empurra a terra para baixo. Quando Chuck Norris entra em um quarto escuro, ele não acende a luz, ele desliga o escuro. O que começou como uma piada interna de fóruns online transformou-se em um movimento global. Chuck tornou-se, ao mesmo tempo, a piada e o herói. Ele era um meme antes mesmo de a cultura dos memes dominar o mundo. Celebridades citavam as frases. Presidentes faziam referência a elas em discursos, e até o próprio Chuck ria, admitindo com humildade: "Eu não entendo metade dessas piadas, mas fico honrado que pensem que sou tão durão assim." Essa onda digital deu a ele uma segunda vida. Apresentou o velho guarda-roupa dos anos 80 para uma geração que nunca tinha visto um episódio de Walker, Texas Ranger. Ele deixou de ser apenas um ator do passado para se tornar um símbolo atemporal de força, resiliência e poder incontrolável. Mas, senhoras e senhores, enquanto o planeta inteiro ria e celebrava a lenda, o homem real enfrentava uma realidade silenciosa e sufocante. A fama que o cercava parecia cada vez mais uma casca vazia. Ele era reconhecido em cada esquina do globo, mas verdadeiramente conhecido por quase ninguém. Os velhos amigos eram raros, seu círculo íntimo havia sido substituído por sócios de negócios, aduladores e amigos de ocasião. E aquela pergunta terrível, a mesma que o assombrava desde a infância pobre em Oklahoma, retornou com força total. Quem sou eu quando as luzes das câmeras se apagam? No auge absoluto de seu poder midiático, Chuck Norris tinha tudo o que um dia sonhou que o faria completo: riqueza obscena, fama mundial, adoração pública. E, no entanto, parado sozinho na varanda de seu rancho no Texas, sob a imensidão daquele céu vazio, ele sentia a mesma solidão gélida de sua juventude. O guerreiro havia conquistado o mundo, mas as batalhas que realmente importavam, aquelas travadas no silêncio e na sombra, estavam apenas começando. E então o telefone tocou. Era 1º de dezembro de 2013. Chuck Norris atendeu a ligação que todo pai teme mais do que a própria morte. Aquele tipo de notícia que estilhaça o tempo e divide a vida em antes e depois. Sua filha, Dina Dicioli, havia partido. Morta, aos 46 anos, vítima de complicações de um ataque cardíaco. Foi súbito. Foi inesperado. Foi impiedoso. Dina era a filha mais velha de Chuck, fruto de seu primeiro casamento com Diane. A relação entre pai e filha sempre carregou o peso da complexidade e da distância. Durante a infância de Dina, Chuck foi um trabalhador incansável, um homem obcecado. Ele perseguia torneios de karatê, depois papéis no cinema,
depois o domínio da televisão. Ele estava presente no nome, assinando os cheques, mas estava ausente nos ritmos diários e sagrados da paternidade. Era um padrão que, anos mais tarde, ele reconheceria com um arrependimento esmagador. Quando o casamento com Diane colapsou finalmente em 1988, após 30 anos, a ruptura não encerrou apenas uma parceria conjugal. Ela criou abismos entre Chuck e seus filhos mais velhos. Eram distâncias que não se mediam em quilômetros, mas em momentos perdidos, em palavras nunca ditas, na lenta erosão da conexão que acontece quando um pai prioriza a construção de um império em vez da construção da intimidade. Dina cresceu vendo o pai se tornar uma lenda para o mundo, enquanto lutava para conhecê-lo como homem. Ela se casou, construiu sua própria vida, criou sua própria família. A relação com Chuck permaneceu cordial, educada, mas distante, como duas pessoas que compartilham o mesmo sangue, mas não a mesma alma. Chuck sempre acreditou que haveria tempo. Tempo para consertar o que estava gasto. Tempo para construir a ponte. Tempo para finalmente dizer as coisas que ficaram presas na garganta. Mas naquela ligação telefônica de dezembro, o tempo acabou. O funeral foi insuportável. Chuck permaneceu de pé ao lado do caixão de Dina, cercado pelos filhos dela, pelos irmãos dela e por pessoas que a conheciam muito melhor do que ele jamais conheceu. A culpa desabou sobre ele como ondas de um mar revolto. Não era apenas o luto natural de perder um filho, o que por si só já é suficiente para quebrar qualquer ser humano. Era a culpa específica, lacerante, de perceber que ele havia falhado quando mais importava. Eu não estava lá, confessou Chuck a um amigo próximo semanas depois, com a voz reduzida a um sussurro rouco. Eu achava que estava construindo algo para eles, um legado, segurança financeira. Mas de que serve tudo isso se eu não estava lá quando eles precisavam de mim? Era o tipo de honestidade brutal que Chuck raramente se permitia. O tipo que arranca todas as defesas e deixa apenas a verdade nua e sangrando. Nos meses que se seguiram à morte de Dina, Chuck se recolheu. Cancelou aparições, afastou-se de projetos e passou longos períodos isolado em seu rancho. Aqueles que o conheciam viram uma transformação assustadora. O homem que sempre foi estoico, disciplinado e controlado estava agora visivelmente abalado, carregando um peso que nem sua força lendária conseguia levantar. Ele começou a reprisar memórias em sua mente. Não as vitórias triunfantes transmitidas para milhões na TV, mas os momentos quietos e comuns que ele perdeu. Aniversários em que ele não estava. Peças de escola que ele pulou para filmar uma cena de luta. Telefonemas encurtados porque uma reunião estava esperando. Cada memória era uma pequena faca. E juntas, elas abriram uma ferida que nenhum troféu e nenhuma fama poderiam curar. Nesse período sombrio, Chuck também foi forçado a confrontar a verdade desconfortável sobre seu segundo casamento com Jenna O'Kelly, com quem se casou em 1998. Com Jenna, ele havia se tornado um pai muito mais presente para seus filhos gêmeos, Dakota e Danny Lee. Ele aprendeu com os fracassos do passado e tentava desesperadamente fazer melhor desta vez. Mas esse crescimento, por mais necessário que fosse, apenas afiava a dor do que ele não havia dado a Dina e a seus filhos mais velhos, Mike e Eric. Você não pode voltar atrás, admitiu Chuck em uma rara e dolorosa entrevista. Você pode pedir desculpas. Você pode mudar. Você pode ser melhor daqui para frente. Mas você não pode desfazer as ausências, e isso é algo que carregarei até o dia da minha morte. O homem que empurrava a terra para baixo descobriu da maneira mais dura possível que havia um peso que ele não conseguia mover. O peso do passado. A morte de Dina forçou Chuck a encarar a mortalidade de uma maneira que nenhuma acrobacia perigosa de cinema jamais fez. Ao longo de sua carreira, ele sobreviveu a quedas de helicóptero, acidentes de carro, explosões no set e ossos quebrados. Ele sempre se levantava, sacudia a poeira e voltava à luta, porque guerreiros não desistem. Mas isso era diferente.
A morte de sua filha não era algo que a disciplina pudesse superar ou que a persistência pudesse derrotar. A morte havia levado um pedaço dele, e nenhuma quantidade de força, dinheiro ou fama poderia trazer isso de volta. Amigos próximos notaram uma mudança profunda em Chuck após 2013. O homem que construiu sua identidade sobre a rocha de ser inquebrável começou a revelar rachaduras que escondeu por décadas. Ele falava mais baixo. Ele ouvia com mais atenção. E quando lhe perguntavam sobre seu maior arrependimento, ele já não desviava o assunto com humor ou falsa modéstia. Não ter estado lá para os meus filhos quando eles eram jovens, dizia ele, sem rodeios. Essa é a única luta que perdi e para a qual nunca terei uma revanche. A perda de Dina não destruiu Chuck Norris, mas o transformou. Ensinou-lhe, tarde demais, que as batalhas que mais importam não são travadas em arenas lotadas ou em telas de cinema, mas nas salas de estar, nas mesas de jantar, na presença silenciosa que diz, você importa, eu estou aqui. E enquanto Chuck permanecia sozinho sob o vasto céu do Texas, chorando por uma filha que não podia mais abraçar, ele entendeu com uma clareza brutal que algumas feridas nunca cicatrizam. Elas simplesmente se tornam parte de quem você é. Mas o destino ainda não havia terminado com ele. Em 2017, justamente quando Chuck começava a encontrar um frágil equilíbrio após o luto, seu próprio corpo entregou um veredito que estava sendo preparado há décadas. A lição foi dura. O guerreiro era mortal, e a mortalidade não negocia. Durante anos, Chuck ignorou os sinais de alerta que seu corpo enviava. Um aperto no peito durante os treinos, falta de ar ao subir escadas, uma fadiga persistente que nem sua lendária força de vontade conseguia mais dominar. Ele tinha 77 anos, e embora sua mente ainda acreditasse que ele era o lutador imparável dos ringues, seu coração estava falhando silenciosamente. O diagnóstico caiu sobre ele como uma marreta. Doença arterial coronariana grave, múltiplos bloqueios. Seu coração, o motor que havia impulsionado 6 décadas de chutes, acrobacias e trabalho incansável, estava sufocando, incapaz de bombear sangue por suas próprias linhas de suprimento. Sem intervenção imediata, os médicos lhe disseram sem meias palavras. Ele estava encarando um ataque cardíaco maciço, possivelmente fatal. Chuck, o homem que construiu toda a sua identidade baseada na autossuficiência e na força, viu-se subitamente dependente de cirurgiões, monitores e de uma cama de hospital da qual ele não podia escapar apenas com determinação. Em agosto de 2017, ele passou por seu primeiro grande procedimento cardíaco, uma cirurgia de ponte de safena dupla. Foram 6 horas excruciantes em uma mesa de operação. Seu peito foi aberto, seu externo cerrado, seu coração temporariamente parado, enquanto máquinas o mantinham vivo. Para um homem que se orgulhava de estar sempre no controle, aquela impotência era sufocante. Mais tarde, ele admitiria: estar ali deitado sabendo que alguém estava literalmente segurando meu coração nas mãos foi mais aterrorizante do que qualquer luta que já enfrentei na vida. A recuperação foi brutal. O osso do externo, rachado ao meio para a cirurgia, curava-se lenta e dolorosamente. Atos simples, como sentar-se na cama ou respirar fundo, pareciam fracassos monumentais. Chuck, que um dia fez 1000 flexões sem suar, agora lutava para caminhar até o banheiro sem ajuda. Enfermeiras rondavam, monitores apitavam. E no silêncio entre os bips, Chuck confrontou a verdade da qual passou a vida inteira correndo. Ele era frágil. Sua esposa, Dina, tornou-se sua tábua de salvação. Ela monitorava os remédios, forçava o repouso e recusava-se a deixar Chuck escorregar para a depressão que o rondava naquelas primeiras semanas. Ela salvou minha vida, diria Chuck depois. Não metaforicamente, mas literalmente. Eu queria desistir. Ela não deixou. Mas o calvário não havia acabado. Em 2020, surgiram complicações. O tecido cicatricial da primeira cirurgia criou novos bloqueios. Seu coração, já enfraquecido, lutava sob a tensão. Os médicos entregaram outro veredito.
Ele precisava de um segundo procedimento, desta vez para instalar stents e desobstruir artérias que haviam se estreitado novamente. A segunda cirurgia aconteceu no auge da pandemia de Covid-19, adicionando camadas de medo e isolamento que Chuck não havia antecipado. Os hospitais pareciam zonas de guerra. Visitantes eram proibidos e Chuck, deitado sozinho em um quarto de recuperação estéril, enfrentou a possibilidade muito real de que, se algo desse errado, Jenna e seus filhos não estariam lá para dizer adeus. Eu pensei em Dina, confessou Chuck a um amigo meses depois. Pensei na possibilidade de morrer sem dizer aos meus filhos tudo o que eu precisava dizer. Esse medo era pior do que a dor física. Ele sobreviveu novamente, mas a segunda recuperação foi mais lenta, mais difícil, marcada por retrocessos que testaram cada grama de sua lendária disciplina. As sessões de fisioterapia pareciam humilhações diárias. Seu corpo, outrora uma máquina poderosa, agora marcado por cicatrizes e enfraquecido pela idade, recusava-se a obedecer a comandos que costumavam ser instintivos. O guerreiro que nunca abandonou uma luta agora tinha que reaprender o básico: caminhar sem dor, respirar sem esforço e, o mais difícil de tudo, aceitar ajuda sem sentir vergonha. A crise de saúde forçou Chuck Norris a um acerto de contas brutal com a realidade. Durante décadas, ele foi o sumo sacerdote da disciplina. Ele pregava a superação da dor, a recusa em demonstrar fraqueza, a crença de que a vontade humana dobrava o aço. Mas a sobrevivência, ele descobriu, exigia algo diferente. Exigia rendição. Exigia admitir que ele não podia fazer tudo sozinho. Exigia aceitar que, às vezes, a verdadeira força tem a aparência de um pedido de ajuda. Os médicos o colocaram sob protocolos rígidos: dieta com pouco sódio, punhados de remédios diários, exercícios monitorados. Acabou-se a época de fingir que ainda tinha 40 anos. Cada pílula era um lembrete de sua finitude. Cada visita ao cardiologista era um julgamento. E o espelho, que um dia refletiu a imagem da invencibilidade, agora mostrava um velho com uma cicatriz vertical descendo pelo peito, como uma rachadura na fundação de um prédio prestes a desabar. Mais tarde, com a humildade que só a dor ensina, Chuck admitiu: aquelas cirurgias me humilharam de maneiras que perder uma luta no ringue jamais conseguiria. No ringue, você pode levantar. Naquela mesa de operação, você está apenas rezando para que outra pessoa consiga te consertar. O corpo que carregou Chuck Norris por 6 décadas de combates, quedas e estrelato havia finalmente exigido descanso. E pela primeira vez na vida, Chuck não teve escolha a não ser obedecer. Mas o destino ainda guardava um golpe final. Em 4 de janeiro de 2024, quando Chuck se aproximava de seu 84º aniversário, a vida desferiu outro soco devastador. Seu irmão mais novo, Willand Norris, morreu subitamente aos 79 anos. Willand era o filho do meio, o silencioso. Ele compartilhou os horrores da violência do pai e a vergonha da pobreza na infância em Oklahoma. Willand nunca buscou os holofotes. Enquanto Chuck se tornava um ícone global e o irmão caçula, Aaron, construía uma carreira de sucesso como produtor em Hollywood, Willand permaneceu nos bastidores, vivendo uma vida modesta, longe das câmeras e da fama. Mas para Chuck, Willand era muito mais que um irmão. Ele era uma testemunha. Ele era uma das poucas pessoas vivas que se lembrava de como era a vida antes. Antes da fama, antes do império, antes do mito. Ele se lembrava de quando eram apenas meninos assustados, escondendo-se dos punhos do pai alcoólatra. O laço entre eles foi forjado na sobrevivência. Eles se amontoavam juntos durante os ataques de fúria de Ray, compartilhavam a vergonha de usar roupas de segunda mão na escola e sussurravam promessas no escuro de que, um dia, de alguma forma, eles escapariam daquele inferno. Willand estava lá quando Chuck se alistou na Força Aérea. Ele torceu da arquibancada nos primeiros torneios, quando ninguém sabia quem era Chuck Norris.
E quando o sucesso finalmente chegou, Wieland nunca pediu nada, exceto um telefonema ocasional e a certeza de que seu irmão mais velho não havia esquecido de onde vieram. Mas a distância, como tantas vezes acontece, criou lacunas. A agenda implacável de Chuck durante os anos de Walker, Texas Ranger, seguida pelas crises de saúde e tragédias pessoais, fez com que meses se passassem entre as conversas. Aniversários eram lembrados com cartões, feriados com ligações breves, e sempre havia aquela suposição silenciosa e perigosa de que haveria tempo depois, que Wieland estaria sempre lá, esperando Chuck desacelerar, para finalmente relembrarem os velhos tempos. Então, o telefone tocou. Wieland havia sofrido um evento cardíaco súbito. Ele se foi antes que alguém pudesse dizer adeus. Chuck estava no Texas quando recebeu a notícia. Ele sentou-se pesadamente, com o telefone ainda na mão, e por um longo momento apenas encarou o vazio. Jenna o encontrou assim, imóvel e mudo. A lendária compostura do homem de gelo havia finalmente se estilhaçado. O funeral foi pequeno, privado, frequentado principalmente pela família que se manteve longe dos olhos do público. Chuck ficou à beira do túmulo, seu próprio corpo ainda carregando as marcas recentes de 2 cirurgias cardíacas, e assistiu enquanto baixavam Wieland à terra. Ele não chorou visivelmente, mas aqueles próximos a ele viram algo se quebrar por trás de seus olhos. Ele era a última conexão com quem eu era antes de tudo isso, disse Chuck a Aaron em voz baixa após o enterro. Com Wieland morto, sou o único que restou que se lembra dos punhos do papai, da exaustão da mamãe, da fome. Todos os outros que viveram aquilo se foram. Era um tipo específico e terrível de solidão. Aquele tipo que chega quando as pessoas que conheceram sua versão original começam a desaparecer. Quando a história compartilhada que moldou seu caráter passa a existir apenas na sua própria memória, vulnerável à erosão lenta do tempo. A morte de Wieland forçou Chuck a confrontar sua própria mortalidade com uma nova urgência. 2 cirurgias cardíacas. A filha Dina morta. Pai e mãe enterrados há muito tempo, e agora Wieland. A matemática era inevitável. Chuck tinha 83 anos, e a linha de chegada estava visivelmente mais próxima do que os blocos de partida. Amigos notaram a mudança imediatamente. Chuck tornou-se ainda mais deliberado sobre o tempo com seus filhos gêmeos, Dakota e Danny Lee, agora com 20 e poucos anos. Ele retornava ligações mais rápido. Ele dizia: "Eu te amo", com mais liberdade. E quando perguntavam sobre seu legado, ele já não falava sobre filmes, recordes ou cinturões de campeão. Ele falava sobre estar presente, sobre não deixar outra pessoa que ele amava escapar em silêncio. A morte de Wieland não quebrou Chuck Norris, mas o esvaziou de uma maneira que nem mesmo a perda de Dina havia feito, porque Wieland representava o início, o antes, a prova viva de que Chuck nem sempre foi a lenda que o mundo conhecia. E com Wieland fora de cena, Chuck foi deixado a sós com suas memórias, a última testemunha de uma infância que ninguém mais sobreviveu para lembrar. Em 2025, Chuck Norris está de pé aos 84 anos. O homem que caminha lentamente pelos campos de seu rancho, hoje, não é mais o guerreiro invencível que os memes da internet celebram. Ele é um homem esculpido inteiramente pela sobrevivência, pelas cicatrizes e pela sabedoria brutal que só se conquista perdendo aquilo que não se pode substituir. Seus dias agora seguem ritmos ditados não pela ambição de Hollywood, mas pela pura necessidade biológica. As manhãs não começam com chutes voadores, mas com um regime cuidadoso de medicamentos. Diluidores de sangue para proteger os stents metálicos em suas artérias, beta-bloqueadores para regular um coração que já foi aberto e costurado 2 vezes, suplementos que seus médicos insistem que comprarão mais alguns anos de vida. Cada pílula que ele engole é uma negociação silenciosa com a mortalidade, um lembrete diário de que a disciplina, por si só, não pode derrotar o tempo para sempre. A atividade física
que um dia foi a fundação de sua identidade, foi reduzida a caminhadas gentis sob o sol do Texas e alongamentos controlados, desenhados por fisioterapeutas para não romper o que resta. Os chutes explosivos que um dia definiram sua carreira desapareceram. Em seu lugar, movimentos lentos e deliberados, destinados a preservar a pouca força que ainda habita seus músculos. Eu não estou mais treinando para lutar, admite Chuck com voz baixa, quase um segredo. Estou treinando para conseguir atravessar o dia sem sentir dor. Seu corpo conta a história que suas palavras se recusam a dizer. As cicatrizes verticais descendo pelo seu peito, marcas das cirurgias de ponte de safena, como falhas geológicas em uma montanha antiga. Há a rigidez nas juntas, gastas por décadas de impacto. A visão que embaça sem os óculos. A audição que falha em salas lotadas. A ironia é cruel e poética. Chuck Norris, o homem que a internet insiste ser imortal, acorda todas as manhãs confrontando a realidade de que ele é tudo, menos isso. E, no entanto, senhoras e senhores, é justamente nessa fragilidade que algo profundo emergiu. O homem que um dia mediu seu sucesso em troféus dourados e números de bilheteria, agora o mede em algo muito mais simples. Presença. Ele passa horas com seus filhos gêmeos, Dakota e Danielle. Ele não está lá para dar palestras sobre disciplina ou força sobre-humana. Ele está lá simplesmente para ouvir, para compartilhar histórias, para garantir que eles o conheçam não como Chuck Norris, o ícone, mas como o pai deles. Com Jenna, sua esposa, há 27 anos, Chuck encontrou uma parceria enraizada, não no glamour das estreias de cinema, mas na trincheira da sobrevivência. É ela quem gerencia suas consultas médicas, monitora sua dieta rigorosa e senta-se ao lado dele durante as longas noites em que as dores fantasmas de velhas lesões o mantêm acordado. Ela me viu no meu momento mais fraco, disse Chuck recentemente, e ela ficou. Isso para mim é a verdadeira força. Sua riqueza, acumulada ao longo de 6 décadas, permanece substancial. Estimativas colocam seu patrimônio em torno de 70 milhões de dólares, construído com os resíduos de filmes, a retransmissão eterna de Walker, Texas Ranger e investimentos cuidadosos. Mas Chuck agora fala de dinheiro com um desapego que beira o desdém. Os ranchos, os carros, a memorabilia, tudo isso parece cada vez mais irrelevante diante da finitude da vida. Em vez disso, Chuck redirecionou seus recursos para causas que refletem a vida que ele viveu, e não a imagem que ele projetou. O programa Kickstart Kids, que ele fundou em 1990, introduziu as artes marciais para mais de 100 mil jovens em situação de risco no Texas. Ele está ensinando a eles a mesma disciplina que, décadas atrás, o salvou da sombra violenta de seu próprio pai. Se eu puder ajudar uma única criança a acreditar em si mesma, da maneira que o Tang Soo Do me ajudou, diz ele, então tudo o que eu passei valeu a pena. Ele também se tornou uma voz inesperadamente alta no apoio aos veteranos de guerra, estabelecendo bolsas de estudo para famílias militares e financiando tratamentos para o transtorno de estresse pós-traumático. A Força Aérea salvou minha vida, explica Chuck. A Coreia me deu um propósito quando eu não tinha nenhum. Eu tenho uma dívida que nunca poderei pagar totalmente. Quando perguntado hoje sobre seu legado, Chuck já não aponta para seus filmes ou campeonatos mundiais. Quero ser lembrado como alguém que se levantou, diz ele com simplicidade. Não porque eu fosse especial, mas porque eu me recusei a ficar no chão. Isso é tudo o que qualquer um de nós pode fazer. Os memes continuam. Os fatos sobre Chuck Norris ainda circulam pelas redes sociais. Ainda fazem as pessoas rirem, ainda o pintam como o símbolo supremo da invencibilidade. Chuck sorri para eles agora, compreendendo a ironia final. O mundo celebra um mito, enquanto o homem por trás dele luta silenciosamente para sobreviver a mais um dia. Talvez essa seja a verdade mais profunda sobre Chuck Norris em 2025. Ele não é a lenda. Ele é o homem que sobreviveu o suficiente para ver a lenda viver mais do que ele.
E ele é sábio o suficiente agora para saber a diferença. Em seu rancho no Texas, sob céus vastos que testemunharam sua ascensão e seu acerto de contas, Chuck Norris senta-se com sua esposa e seus filhos, carregando o conhecimento de que o tempo é o único oponente que ninguém derrota. Mas ele também sabe que seu legado real não foi construído em ringues de torneio ou telas de cinema. Ele foi construído nos momentos silenciosos, na presença, no amor entregue quando as câmeras estão desligadas e o mundo seguiu em frente. E agora, a história de Chuck Norris retorna a você. O que você levará desta jornada? A história de um homem que se ergueu das cinzas da violência e da pobreza? Um homem que conquistou o mundo com disciplina e punhos apenas para descobrir que as vitórias que realmente importam não podem ser ganhas em arenas? Chuck Norris não é um homem perfeito. Ele falhou como pai no início. Ele priorizou o império sobre a intimidade. Ele perseguiu a fama enquanto perdia as pessoas que mais importavam. E, no entanto, talvez seja precisamente por isso que sua história ressoa tanto. Porque ela nos lembra que as lendas não nascem imaculadas. Elas são forjadas através do fracasso, humilhadas pela perda e redimidas não por apagar seus erros, mas por aprender com eles. Os memes continuarão. O mundo continuará celebrando o mito da invencibilidade. Mas o homem real? O homem real finalmente encontrou a paz em ser apenas humano. Senhoras e senhores, chegamos ao fim desta jornada. Nós viajamos da poeira de Oklahoma aos ringues da Coreia, dos sets de cinema de Hollywood ao silêncio de um rancho no Texas. Mas, por trás de cada chute giratório que desafiava a física, por trás daquele olhar estoico que nunca piscava, e por trás de cada fato impossível que a internet inventava, existe um homem que teve de aprender a verdade mais dura de todas. Ele aprendeu que a força real não é medida pelo que você pode destruir com seus punhos. A força real é medida pelo que você escolhe proteger com seu coração. Chuck Norris enfrentou oponentes que nenhum roteiro de cinema poderia escrever. Sua filha, Dina, que partiu cedo demais, deixando um silêncio que nenhum aplauso pode preencher. Seu irmão, Wieland, a última testemunha viva do seu começo humilde, levado de repente. E seu próprio corpo, aquela máquina de guerra que parecia eterna, traindo-o peça por peça, artéria por artéria. Essas foram as batalhas que Chuck Norris não pôde vencer. Nenhuma faixa preta, nenhum golpe secreto, nenhum meme de invencibilidade poderia salvá-lo dessas perdas. E foi exatamente ao aceitar isso, ao render-se à sua própria fragilidade, ao baixar a guarda e admitir que sangra como qualquer um de nós, que ele se tornou algo muito maior do que invencível. Ele se tornou humano. E agora, enquanto a história de Chuck Norris retorna para você, eu lhe faço uma pergunta. Olhe para a sua própria vida e responda com honestidade. Você está ocupado demais construindo um império enquanto perde a sua família? Você está correndo atrás do sucesso profissional enquanto perde os pequenos momentos que realmente importam? Você está esperando pelo amanhã para dizer as palavras de amor ou de perdão que precisam desesperadamente ser ditas hoje? A maior lição que Chuck Norris nos deixa aos 84 anos não é sobre como derrubar um inimigo. É esta. Legado não é o que você deixa para trás quando vai embora. Legado é o que você entrega enquanto ainda está aqui. Se essa história tocou você de alguma maneira, compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. Inscreva-se para honrar não apenas as lendas que celebramos nas telas, mas a humanidade frágil e imperfeita que vive dentro de cada uma delas. E lembre-se sempre, a maior força não está em nunca cair. A vida vai te derrubar. A maior força está em levantar-se de novo e de novo e de novo. Mesmo quando seus joelhos tremem, mesmo quando seu coração dói, mesmo quando seu corpo implora para você ficar no chão, você se levanta. Porque é exatamente isso que os guerreiros fazem. 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 Isso que os guerreiros fazem.